Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Estamos aqui, ó, Maracanã, logo mais 8h30 tem Flamengo e Galo, vamos fazer o jogo para a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, alô BH, alô Itatiaia, e vamos trazer agora as últimas notícias envolvendo Vasco da Gama Esporte, vamos falar de Campeonato Brasileiro, tem jogo suspenso, tem agressão a cambista lá em Recife, tem novidade na lista do técnico Jorginho, enfim, o vídeo está sensacional e você vai se ligar a partir de agora conosco, aqui direto do Maracanã, ainda vazio, os portões não foram abertos, então a gente aproveita esse visual bonito para fazer esse vídeo para o nosso canal Wellington Campos FC. Não é inscrito? Se inscreva, não paga rigorosamente nada e você não sabe como é importante você se inscrever no nosso canal. Essa palavrinha se inscrever vermelha está aí embaixo, é só você clicar nela, vai aparecer um sininho, você aperta nele, né, ele vai ficar escurinho ali, vai ficar pretinho, aí você vai receber as nossas notificações e vai dar a maior força para o nosso canal. Por favor, se inscreva, comente, espalhe para os seus amigos, dê o joinha, isso aí é muito importante também e você vai estar ajudando no nosso trabalho. Diariamente tem vídeo por aqui, às vezes tem mais de um e a gente vai trabalhando. Hoje eu trago Vasco da Gama, trago STJD, CBF, trago Seleção Brasileira e trago o seu carinho comigo aqui no nosso canal Wellington Campos FC. O desfile de notícias começa a partir de agora. Depois dela, roda a vinheta! Muito bem, meus amigos, vamos começar então falando do Vasco da Gama, delegação já seguindo para Recife para a batalha de amanhã. Há muitos anos atrás teve aquele Náutico Náutico e Grêmio, né, que o Grêmio acabou subindo com um gol do Anderson. E um jogo, nossa senhora, virou a Batalha dos Aflitos, né? E amanhã o jogo é na Ilha do Retiro, mas não deixa de ser também a Batalha dos Aflitos para Vasco e Sport. Porque se o Vasco ganha esse jogo, amanhã ele abre 6 pontos do Sport, ele vai ficar a uma vitória pelos matemáticos para voltar à Série A. Isso pode ser no sábado que vem, em São Januário, contra o Criciúma. Olha a importância, o tamanho dessa vitória se ocorrer em cima do Sport. O empate também não é mau resultado, porque o Vasco vai segurar o Sport a 3 pontos dele. E também vai continuar com chances de chegar à Série A, porque tem jogos em casa, 2 jogos seguidos contra Criciúma e Sampaio Corrêa, e vai terminar contra o Ituano lá em Itu. Outra situação, se o Sport vence, ele cola, né, na mesma pontuação do Vasco da Gama, e aí o Vasco já passa a ficar numa situação bem mais complicada. Não tem o Léo Matos e também o Bruno Tubarão suspenso, não poderá contar com o Matheus Ribeiro, que está com dores na coxa direita, e tem uma novidade, é o garoto Eric Marcos, foi destaque no Sub-17, destaque no Sub-20, é da Seleção Brasileira de Base também, e um jogador que vai aparecer pela primeira vez no grupo principal do Vasco da Gama. Vamos então aos relacionados do técnico Jorginho para o jogo com o Sport amanhã. 3 goleiros viajaram, foram 24 jogadores, Thiago Rodrigues, Raus e Alexander. A tendência é que o Alexander seja cortado. Apenas um lateral, que é o Edmar, que chegou a não treinar durante a semana, mas está recuperado, vai para o jogo. Então o Jorginho relaciona apenas um lateral. Os zagueiros Anderson Conceição, Danilo Bosa, Quinteiro, o Miranda, que deverá ser o lateral direito, e o Zé Vitor. No meio-campo, Andrei, Yuri, Nenê, Marlon Gomes, Palácios, que está de volta, Sarrafiori, Luiz Henrique, Zé Gabriel. Os atacantes, Raniel Figueiredo, Egnaldo, Gabriel Peck, Alex Teixeira, o Eric e o Eric Marcos. É esse o grupo que o Jorginho leva para Recife, para a batalha lá da Ilha do Retiro, mas se chamar de Batalha dos Aflitos também serve, porque todo mundo sabe da necessidade de uma vitória nessa partida. Ainda há pouco eu vi umas imagens, né, feitas por torcedores que foram comprar os últimos ingressos para a torcida do Sport, e
pegaram lá um cambista e deram uns tapas no cambista, pisaram na cabeça do cambista, agrediram o cara que estava comprando ingresso para revender por um outro preço. O torcedor do Vasco da Gama, somente amanhã, a partir de 11 horas da manhã, e na bilheteria do visitante, é que ele vai ter acesso aos 1.900 ingressos que foram destinados à torcida vascaína. Então, somente amanhã a torcida do Vasco vai comprar ingresso para o jogo contra o Sport. O Sport não tem nenhum problema de ordem médica. O treinamento de hoje aberto para o torcedor, enquanto que o Jorginho fechou mais uma vez o seu treinamento. Vamos trazer o garoto Marlon Gomes, que durante a semana falou, inclusive são imagens cedidas pela Vasco TV, e separei dele aqui 3 trechos importantes que eu considero. Primeiro, o jogo que está com cara de guerra lá na cidade de Recife, pelo momento das duas equipes de buscar uma definição na elite do futebol brasileiro. Fala, Marlon. Todo time que joga em casa, a torcida bota um peso e lá não vai ser diferente. Só que eles também vão enfrentar um grande time que é o Vasco, é gigante. E vamos lá para buscar os 3 pontos, se impor como o Vasco e, se Deus quiser, sair lá com 3 pontos para ajudar a gente ao acesso. Agora, vou destacar um outro ponto, né? Eu sempre achei o Marlon Gomes muito, mas muito maduro. Um jogador que entrou na equipe, assumiu o seu posto e joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, joga pelo meio, chega, faz gol, faz um monte de coisa e faz um trabalho sensacional, o Marlon Gomes. E aí, durante a semana, ele revelou, foi pai com 15 anos. E lógico, essa paternidade trouxe a ele um amadurecimento até bem precoce, mas ele faz jus a esse amadurecimento. Fala disso aí. Legal, Marlon? Não é fácil ser pai com 15 anos, mas eu sempre tive uma cabeça muito boa enquanto a isso e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E de lá para cá sempre adquiri muita maturidade, responsabilidade muito cedo. E estar no time do Jorginho é maravilhoso, é um sonho, como eu já falei, que eu estou vivendo. Apesar de ser muito novo, eu tenho uma cabeça muito boa enquanto a isso. E sob a pressão é tranquilo para mim. Acho que na base a gente já vivenciou muitas coisas assim também. A gente já via a torcida de perto, a gente torcia junto também. Então acabou que chegou no profissional e isso foi tranquilo para mim. Legal, né? E mais um destaque que eu trago do Marlon Gomes, na sua entrevista coletiva durante a semana, ele falando do carinho que foi, né, recebido, ele que é da base, quando chegou ao time principal. E a base do Vasco, né, com Carlos Brasil, fazendo um excelente trabalho, revelando jogadores para o time principal, e isso hoje é uma realidade dentro de São Januário. Marlon Gomes. Quando eu cheguei aqui no profissional, até conversei com o Peck, eu e o Andrei falava que quando a gente era mais novo e ele já estava aqui no profissional jogando, a gente se espelhava muito nele, por ser um amigo nosso e estar jogando aqui no profissional. Mas tem outros, entre o DG, o Matheus Vital também. E o Vasco é conhecido assim por utilizar muito a base. Na base a gente já vinha fazendo um trabalho excepcional. Na época o Carlos Brasil também era da base junto com a gente. Então o trabalho da base já vinha sendo bem feito e só demos continuidade no trabalho e hoje aqui no profissional está dando tudo certo também, graças a Deus. Muito legal, né? Gostei muito de trazer esses trechos aí da entrevista do Marlon Gomes, entrevista coletiva que a gente ainda não tinha oportunidade de mostrar e agora a gente destaca para você aqui no canal Wellington Campos FC. Bom, vamos falar de STJD porque ainda há pouco o STJD suspendeu o jogo Goiás e Corinthians, que seria neste sábado, às 19 horas, no estádio Ailê Pinheiro, o estádio da Serrinha, em Goiânia. O que aconteceu? A CBF já acatou e o jogo já está suspenso, tá? Isso agora vai ser decidido lá no STJD, vai dar o que falar e a gente vai acompanhar e vai atualizar você. Mas o que aconteceu? Durante a semana, o Ministério Público de Goiás suspendeu a venda de ingressos para a torcida do Corinthians, alegando um histórico recente de muitas brigas entre as duas organizadas. Tudo bem. Aí o Corinthians recorreu ao STJD e o doutor Otávio Noronha deu uma liminar para que o Corinthians tivesse, sim,
direito aos 10% dos seus ingressos. Hoje, pela manhã, o Goiás informou à CBF e ao STJD que não tinha como cumprir esta liminar, porque não tinha onde colocar a torcida do Corinthians. E aí, o doutor Otávio Noronha, ainda há pouco, ele determinou a suspensão da partida. Então, nesta rodada, nós teremos 9 jogos e não 10 jogos, ficando mais para adiante Goiás e Corinthians, e que a gente vai trazer informações posteriormente por aqui. Vamos falar de Copa do Mundo? Está chegando, faltam 35 dias para a Copa do Mundo. O Tite convoca no dia 7 de novembro, agora no dia 21 ele tem que mandar uma lista entre 35 e 55 nomes lá para a FIFA. E ele, durante essa semana, na quinta-feira, ele conversou com os colegas jornalistas do Nordeste e, ao ser questionado sobre 2 nordestinos, se eles podem ir para a Copa do Mundo, um é o Matheus Cunha, que está lá na Europa, e o outro é justamente o Hulk, que está no Atlético Mineiro, e o Tite falou que sim. Confirma, Tite? Sim, estão entre os atletas que nós estamos acompanhando, sim, e a gente volta a dizer, a gente traz até o dia 7 esse acompanhamento. Eu não gosto até de falar isso, mas é uma realidade que até o dia 7 também, infelizmente, há um risco de lesão. E nós temos, enquanto planejamento, que ter os atletas, todos eles monitorados na sua melhor condição, para que eles estejam nas suas melhores condições. E nisso está, assim, Matheus Cunha, e nisso, sim, está Hulk, e nisso está uma série de atletas importantes, de características importantes. Aí é Pedro, é Firmino, que voltou a fazer gol. Tu vê, dos 3 jogadores na última convocação, nós não pudemos utilizar. Está Ederson, que é um extraordinário goleiro. Está o Everton, que é um extraordinário goleiro. E está Firmino, porque não dá para oportunizar a todos, e que vai fazendo gol e retomando o início. Então, fica assim aberto todas essas competições em alto nível. Então, o técnico Tite falando sobre o Matheus Cunha e também o Hulk, que estão nessa lista. Agora, um outro nome que a imprensa também quis saber foi de quem? Daniel Alves. O time dele, o Pumas, não se classificou para as oitavas de final lá do Campeonato Mexicano. E ele correu para Barcelona, está lá no Camp Nou, treinando com o Barcelona. Foi muito bem recebido, ele mesmo nas redes sociais revelou isso. E o César Sampaio falou sobre este momento do Daniel Alves. Vamos ouvir. Com respeito ao Daniel Alves, ele é um dos nossos líderes, né? Um jogador que tem um histórico que dispensa comentários, né, na seleção. Vive juntamente com sua equipe um momento de transição. Eles acabaram não se classificando no campeonato mexicano, então tem um período, uma intertemporada aí, já que só 12 equipes classificaram para a próxima fase da competição. Eles não disputarão. O Dani hoje está em Barcelona, se dedicando, visando logicamente o melhor dele físico. Atrelando a uma das perguntas passadas também, é um jogador que tem uma influência direta na comodidade e na adaptação desses meninos mais novos, porque teve com os jogadores na Olimpíada, né? Então também é um elo de ligação entre esses mais jovens com os mais experientes. E sim, a gente segue acompanhando o Dani, né? Assim, é um jogador que é um dos líderes, como eu bem disse, que bem fisicamente importante para a gente, né? Mais a sua experiência, e está dentro da lista. Enfim, nesse momento o que fazemos é estarmos bem próximo dos atletas para que possamos, dentro das nossas escolhas, né, sermos justos e extrairmos o que temos de melhor para o Brasil no Mundial. Então aí está o César Sampaio. Neste momento o Daniel também está na lista do técnico Tite, não só por ser um lateral pela direita, é um jogador que joga pelo meio e é um líder. E tem uma mania de levantar taça, cara, vai gostar de levantar taça, de dar volta olímpica, de pendurar medalha, esse tal de Daniel Alves, que é uma coisa incrível, né? Um abraço, Daniel, forte abraço. A gente se conhece desde a base da seleção brasileira, vi Daniel Alves, que jogava no Bahia, chegando no sub-20,
da seleção brasileira na Granja Comari e agora pedindo passagem para mais uma Copa do Mundo e jogar o seu Mundial aos 40 anos. Ele que completou recentemente 40 anos e um jogador de um histórico de um vencedor, né? Fantástico, números sensacionais. Então, no dia 21 agora, o Tite tem que mandar a lista de 55 nomes. Será que ele vai mandar 55 nomes? Essa lista a CBF não revela, tá? E no dia 7 de novembro, a lista com 26 nomes. E no dia 14, a lista definitiva para a FIFA, também com 26 nomes. É o que o técnico Tite tem que fazer nos próximos dias. A seleção chega no dia 14 de novembro, na cidade de Turim, onde ficará até o dia 19, fazendo os últimos treinamentos. Tá bom? Então são essas as notícias de Vasco, de esporte, de STJD, de seleção brasileira, que a gente traz agora para você aqui no canal Wellington Campos FC. A inscrição está passando aí embaixo. Mais uma vez, te peço para se inscrever, habilitar o sininho, dar o joinha. É importantíssimo você se inscrever. Quanto mais inscritos tivermos no nosso canal, melhor para o povo, né? Dar uma olhada, acompanhar e valorizar o nosso trabalho também. Tá certo? Um ótimo final de semana. Acompanhe o jogo. Boa sorte ao Vasco da Gama neste domingo contra o Sport, porque precisamos desse gigante de volta à elite do futebol brasileiro. Um abraço do Maracanã, repórter Wellington Campos.